Fala galera, vamos tentar aqui mais uma vez. Dá certo, gente. Só um minutinho. Estamos aguardando aí o Marcos entrar. Agora foi. Deixa eu só mudar, ué. Deixa eu mudar Boa, minha cara aqui, ao contrário, peraí. Peraí. boa noite, Alina, Luciana, Beta, Jennifer. Só falta o Marcos mostrar a cara aí agora. Boa noite, Pedro. Será que vai dar erro de novo? E aí, Camila, vão logo falando aí onde é que está o sol de vocês, o que que vocês querem saber, que tipo de gnose vocês querem encontrar aqui. Aí até o Raul tá aqui reclamando. Porra, Marcos, aparece, Marcos, mostra a cara. Logo agora que deu certo. O Marcos não se maquiou o suficiente. Vou chamar de novo. Fala, Raul. Jesus, amado. Lembrando que até meia-noite para vocês se inscreverem no curso do Raul. Viu? Jesus, amado. Graças a Deus. Tudo bom, Marcos? Boa noite. Muito obrigado por aceitar o convite da gente. Boa noite. Então, a gente está aqui porque a gente fala de astrologia com frequência e nem sempre as pessoas entendem, né? Elas perderam muito do contato com a realidade, com a natureza. Então, elas ficam meio confusas quando a gente fala sobre astrologia. Esse é um dos motivos, né? Você não tem mais contato com a realidade. Então, você não entende nenhum simbolismo se você não tem contato com a realidade. E aí a gente fala de astrologia, tem que falar que você é astrólogo, que você está pensando tipo de bruxo, de mago, outras coisas erradas por aí. Então a gente queria que você explicasse para a gente qual é o papel da astrologia, o papel do astrólogo hoje em dia. Olha, essa pergunta é um pouco complicada. Depois, ainda mais depois dessa confusão toda para entrar, você quer dar nó na minha cabeça. Deixa eu ver se eu consigo. Deixa eu só ver se eu consigo ajeitar aqui, porque eu tava com ele na mão tentando resolver, mas assim vai ficar torto, né? Eu acho Vai que assim ficar fica todo. incrível. Deixa eu botar aqui, eu seguro. Já não é a primeira vez que eu faço live segurando o celular, não vai ser a última. Só apoiar aqui para não ficar tremendo. Uhum. Ah, o papel do astrólogo hoje em dia. O problema é a gente definir qual astrólogo, né? Porque quando a gente fala de astrologia, esse é um dos grandes problemas de se tratar de astrologia hoje em dia, porque a palavra tem um monte de significado diferente. O que eu posso falar do que o astrólogo pode fazer hoje em dia? Eu não sei se é essa a sua pergunta, só porque no começo eu entrei no metade da sua pergunta, eu não queria. O que que... Porque, por exemplo, para que você é procurado pelas pessoas? O que as pessoas buscam quando tentam entender a astrologia, lendo seu livro, assistindo suas aulas? Bom, eu acho que tem três motivos básicos, os motivos óbvios. O mais óbvio é quando a pessoa quer entender a astrologia. É engraçado que às vezes ela vem para. Ela resolve fazer uma consulta, mas ela não está querendo saber nada da vida dela. Ela quer ou entender o que é isso, ou ver se esse negócio funciona mesmo. Às vezes a pessoa está só testando. Pô, será que isso funciona? Mas será que esse cara consegue dizer alguma coisa sobre mim? Será que isso não é só enrolação? Esse é um dos motivos. Às vezes as pessoas vêm querendo aprender astrologia, mas às vezes a pessoa vem como se fosse se consultar mesmo. Uhum. O outro motivo é o bendito do autoconhecimento. A astrologia pode ser uma ferramenta poderosa para ajudar
mas eu não sei se você vai perguntar isso depois, eu estou adiantando, ela pode ser uma muleta perigosa para a pessoa nunca chegar a se conhecer. Porque a culpa não é exatamente a astrologia, mas é só mais uma desculpa. Da mesma forma que a pessoa usa qualquer tipo de desculpa, sei lá, sabe como é que eu sou, né? Eu sou, sei lá, carioca, sempre chego atrasado. Aí para de falar, não, sabe como eu sou, né? Eu tenho, sei lá, planeta X no signo Y, sempre chego atrasado. Vira uma muleta, a pessoa nunca se conhece, ela se esconde, né? Atrás dessas coisas. E o terceiro Mas tipo de... temperamentos também. Oi, desculpa? Mais ou menos como a galera faz com os temperamentos também. Eles dão os temperamentos um tom de muleta mesmo. Não, desculpa, eu faço isso porque eu sou sanguíneo, eu faço isso porque eu sou colérico. É um problema sério. Antigamente as pessoas liam o horóscopo e falavam, não posso, você não pode esperar que eu não seja um cara violento. Sabe como é que é Áries, né? Áries é violento. Aí o cara passou, aí simplesmente eles usam agora, não, pô, sabe como é que eu sou? Eu sou colérico. Você não pode esperar que eu seja ao contrário. Você pode ir para a astrologia pedindo elogio. Elogio você pede para um amigo, pede para a esposa, pede para alguém que gosta de você. Se você está querendo se conhecer, você quer saber os seus defeitos, quer saber os seus problemas, você quer melhorar. Se você quer só carinho nas partes boas de você, que alguém passe a mão nas partes ruins, você não precisa procurar um astrólogo, não precisa procurar um terapeuta, não precisa procurar um psicólogo, nada. E o terceiro tipo desculpa, tá com um lagzinho, você falou, não? E como que a gente pode usar a astrologia para se conhecer melhor. Ah, deixa eu só mencionar que você perguntou o tipo de gente que vem, assim, o que as pessoas procuram. O terceiro tipo, que eu acho que às vezes é o que não é o que mais recebe, porque cada um recebe o que vem trazer, mas acho que às vezes é o que usa a astrologia de uma forma mais prática, a pessoa quer resolver um problema. Às vezes é alguma coisa que ela quer ajudar a ter uma visão melhor da situação para decidir alguma coisa. Ou tem algum problema recorrente, quer saber se a astrologia pode identificar um padrão por baixo do problema para ajudar a resolver. Então, esses são os três tipos de pessoas que procuram. Ninguém quer aprender, ou pelo menos testar para ver se esse negócio não é só enrolação. O sujeito quer se conhecer melhor, a pessoa quer resolver um problema. Como que a astrologia pode ajudar você a entender melhor, ou a se conhecer melhor? Usando os benditos dos temperamentos. Eu acho que é o básico, é o mais primário, é a primeira coisa que você deve pensar com a astrologia. Mas não é que a astrologia, não é que os temperamentos sejam algo da astrologia. Os temperamentos são tendências das pessoas, que a medicina tradicional trata disso. Mesmo médicos detestavam a astrologia, que falavam mal, usavam isso para ajudar a classificar e a entender melhor as pessoas. A astrologia é só um meio objetivo, um meio de determinar o temperamento que não dependa do temperamento que você tem e não dependa do temperamento e não dependa do quanto a outra pessoa se conhece. Porque o comum era um problema, inclusive, na medicina antiga. Como é que o médico determinava o seu temperamento? Hoje em dia a gente pensa no temperamento só na parte psicológica, mas a pessoa olhar a sua aparência, cor do seu olho, se ele é úmido ou não, a pele, se é úmido ou não, a sua temperatura. Mas qual o problema disso? É que o médico tem um temperamento determinado. Para um médico fortemente colérico, todo mundo é frio. Para um médico fortemente frio, todo mundo é quente. Então a astrologia te dá esse método objetivo, que não depende de como você vê a pessoa para você determinar o temperamento. E qual é, eu acho, a importância do temperamento? O temperamento não é uma divisão, que nem os signos. Então, porque é muito fácil, em vez de ser 12 grupinhos, você reduz para 4, fica muito mais fácil a vida. Mas não são 4 grupos diferentes. São 4 tendências. Tem a pessoa que é fortemente colérica, fortemente sanguínea, fortemente melancólica, fortemente flemática. Tem a pessoa que é uma mistura dos dois. Tem a pessoa que é equilibrada, tem a pessoa que é colérica, mas não é tanto. Você consegue identificar o modo como a pessoa interage com a realidade, o modo como a pessoa é feita. Os temperamentos, principalmente quando eles são muito desequilibrados, te dá uma noção até de doença que a pessoa pode ter com mais facilidade, doença que pode ter menos. E
É um termo que as pessoas não gostam muito de usar, mas é bom que você vê os defeitos possíveis. Não existe, não, eu sou fleumático, a vida acabou para mim, porque eu sou... Não, todo mundo tem defeito. Mas você consegue ver as falhas mais prováveis. Sei, eu estou usando colérico e fleumático, tem tudo, mas se a gente lê os textos antigos médicos, vai dizer, o melancólico tem uma fama muito ruim nesses textos antigos, a maior parte vai falar que o jeito é avaro, é desagradável. Mas por quê? Porque a tendência do melancólico é acessar o mundo pelo aspecto concreto, pela terra. Então, permanecer, manter uma tendência dele. Isso pode ser bom, isso pode ser ruim. Mas se vai ter um defeito, é mais provável que seja por ali. Não é que o melancólico seja avaro, o melancólico tem esse problema, mas se ele vai ter um problema desse tipo, se ele vai ter uma falha de caráter desse tipo, é mais fácil ser por ali. É isso que a gente tem que ter. E temperamento você tem um drama mais possível, assim, pode ser que aconteça tais coisas com você, mas a galera toma como se fosse mesmo uma certeza. Eu não sei se meu áudio tá legal, vocês estão me ouvindo bem? Se não estiverem, avisem por aí. E a galera toma como se aquilo fosse uma coisa fatídica, assim, você é colérico, você vai ser assim e acabou. E a mesma coisa com os signos. E tem aquela outra questão que a galera fala assim, mas a igreja fala que você não deve se envolver com astrologia. E fala também, às vezes, até dos temperamentos, como se fosse uma coisa ruim, uma coisa errada. E aí, vocês estão me ouvindo melhor agora? Então, melhorou bastante. Pronto. Então, a galera se pergunta muito aqui. Pra mim o áudio não tá legal, não sei como é que tá pra vocês. Ele estava muito fraco e melhorou. A galera se pergunta muito aqui sobre essa proibição, né? Sobre essa... Para mim. Fazer uma... Peraí, deixa eu mudar de fone. Acho que você vai ter que fazer... Tá me ouvindo melhor agora? Um mapa dessa live para ver tudo que saiu errado nela. Pra gente não errar mais. Não fazer mais mapa quando o Sol, a Lua, Marte, Vênus estiverem nessas posições. Ou sei lá o quê. Então, todo mundo toma o temperamento ou o signo, o mapa astral, como se fosse uma coisa meio fatídica. Você é desse jeito e acabou. Eu sou desse jeito e acabou. Às vezes, inclusive, justificando tudo com base nisso, né? Fala assim, ali no meu horóscopo tal coisa, então eu sou assim e acabou e ferrou. Como se falou de Áries, né? Áries é agressivo, violento, eu sou assim porque eu sou de Áries e piorou, ainda sou colérico. Aí fudeu com tudo. E é uma certa forma de idolatria, né? Você coloca uma outra coisa na responsabilidade de quem você é. E aí a galera não entende que um dos recados, um dos avisos que a igreja dá é isso, é de você não transformar isso numa idolatria. Mas, por outro lado, a gente sempre fala que a igreja usa o simbolismo astrológico nos templos, em algumas liturgias. Então, ela não nega isso, porque é uma coisa natural, uma coisa evidente. Só que eu não sei se você poderia explicar melhor essa parte lá do catecismo. Todo mundo toma como se fosse um sentido literal, ao pé da letra, de que você não pode nem olhar nada de astrologia. Tem que correr, fugir disso aí. Tá, primeiro um comentário que não tem a ver com o que você perguntou. Para vocês que vivem falando de Mercúrio retrógrado, deu tudo errado hoje, Mercúrio não está retrógrado, tá? Só para não adianta botar a culpa nele. Ele está bem direitinho no céu, está andando para frente. Mas falando da... Oi? A culpa é do Zuckerberg, que não quis que a gente fizesse a live. Pois é, se ele não tivesse comprado o Instagram, não tinha isso. Sobre a astrologia e a Igreja Católica. Em primeiro lugar, como eu falei mais cedo, temperamento não é necessariamente astrologia. Uma coisa que você consegue, se você abrir a maior parte dos escritos de santos, de qualquer pessoa, aliás, se estiver falando de medicina,
ou de alguma coisa assim. Na Idade Média, mais cedo ou mais tarde, eles vão falar de temperamento. Um exemplo muito fácil é de Santa Edelgarda. Ela não fala de astrologia hora nenhuma, mas ela fala de temperamento o tempo todo. Ela fala de relações simbólicas, de vez em quando fala de planetas, e de pedras, e de plantas, de animais. Ela não é astróloga, não fez, não tem nada na obra dela que dê margem para a gente achar que ela foi astróloga mesmo, mas ela fala de temperamento o tempo todo. São coisas um pouco diferentes. A astrologia é um jeito de você determinar um temperamento que eu acho que funciona. E eu vou pular direto para o catecismo, depois eu volto, porque determinar o temperamento pelo mapa natal não é proibido de jeito nenhum pelo catecismo. Eu estou quase pegando aqui o catecismo, mas que, se não me engano, é o parágrafo 3.116, o que fala da astrologia. Eu não vou pegar porque vai demorar, mas eu vou citar de cabeça. Não são as palavras exatas, mas é menos assim. Todo tipo de adivinhação deve ser rejeitado. Horóscopo, astrologia, necromancia, etc, 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 e qualquer outro modo de adivinhar o futuro. Então aí já parou, porque os temperamentos não são no futuro. Então, por isso, só nisso, pelo menos determinar o temperamento do mapa natal não está ali de jeito nenhum proibido. Mas o problema desse parágrafo que eu vejo, pelo menos, é que ele não define o que é astrologia. Tá lá. Todas as formas de adivinhação devem ser rejeitadas, mas ele não diz o que é que deve ser rejeitado. E a gente tem que entender o catecismo em conformidade com o que veio antes dele, com a tradição. Ele não pode estar negando, por exemplo, o que Santo Alberto fazia. Santo Alberto é bom citar, porque não tem como correr. Porque tem alguns santos, por exemplo, São Tomás é muito complicado para o astrólogo dizer, olha, São Tomás falava bem da astrologia. Não, mas tem uns passagens que diz que o astrólogo pode estar os resultados do astrólogo podem estar se imiscuindo com previsões do demônio. Então. São Roberto não tem muito fugir. Ele diz em alguns, acho que é do De Fato, não lembro que é a obra, que ele fala que ele é versado em astrologia. Ele elogia astrólogos vários pedaços da obra dele. Ele fala de forma elogiosa, não, porque existem dois tipos de astronomia. Um é a previsão, como diz Ptolomeu, um é a descrição dos planetas, o outro é a relação entre os planetas e os eventos aqui. E as pessoas que determinam esses eventos são especialistas nisso, se chamam astrólogos, alguma coisa assim. Então não dá para dizer que o catecismo de agora está negando o que um doutor falava. Então a gente tem que entender por que eles estão falando sobre astrologia. Eu não vou lembrar, não vou pegar agora, não vou lembrar exatamente do parágrafo todo, mas a gente entende o sentido. Mas o que a proibição do catecismo parece dizer para mim? Olha só, evitem a astrolatria, que é isso que a gente estava falando. E é uma tendência que, olha, mesmo sem astrologia, a gente faz isso. O homem moderno, eu estou falando moderno, você, todo mundo, porque é todo mundo moderno. A gente tem essa tendência de pôr qualquer coisa na frente de Deus. Nada é culpa nossa. E se nada é culpa nossa, as outras coisas, tudo tem poder sobre a gente. Tem poder sobre a gente, nega o nosso livre-arbítrio e aí, bom, enfim, esse caminho não dá em lugar nenhum. O que o parágrafo, é o 3.116 e 3.117, não? Eles estão falando, basicamente, olha, a astrologia está errada. Idolatria está errada. A astrologia é perigosa porque ela pode levar para isso. E é mesmo. Você adorar os astros é ruim. Não é ruim porque você está fazendo comércio com o demônio. É ruim porque você está pondo alguma coisa na frente de Deus. Eu brinquei com o Mercúrio retrógrado, mas é verdade. A pessoa fala, isso deve dar errado mesmo. Mercúrio está retrógrado. Como se nada, nenhuma outra coisa entrasse na conta, né? Inclusive a nossa vontade livre. Eu não sou colérico, mas sou colérico, eu dou um soco no meu vizinho, cara, peraí, né? Os coléricos, do jeito que eu tinha que bater nele. Não tinha. Entendeu? Não tinha.
E isso é perigoso mesmo. É um dos problemas, não é um problema essencial com a astrologia, mas é um problema acidental, sério. Como você olhar o mapa, não, eu sou assim, então eu tenho que ser assim. Não, o mapa não, primeiro que é um exagero, não é exatamente uma propaganda enganosa, mas é uma propaganda um pouco exagerada da astrologia. Você não olha o mapa, detalhes de tudo que a pessoa vai fazer, do nascimento à morte, não. Você vê possibilidades e impossibilidades. Eu discuti isso há pouco tempo, assim, por exemplo, quando a gente está vendo Casa 5, que tem a ver com filhos. E que eu estudei vários mapas de pessoas famosas que você olha nos textos antigos e vê determinação, isso aqui, a pessoa não vai ter muito filho, a pessoa teve 8. Por quê? Não vou discutir em detalhes por que os autores antigos botam um monte de coisa que às vezes não funcionam, mas de forma muito geral, sem entrar em detalhe, é porque eles tinham que encher papel. Mas, quando você olha para o mapa, vamos entrar nos princípios. O que o mapa vai mostrar? Vai mostrar possibilidade e impossibilidade. A possibilidade normal, comum dos seres humanos é serem capazes de gerar filhos. Então o mapa não precisa dizer nada, ele não precisa apontar, olha, você é um ser humano comum. Olha, você é normal, você é que nem todo mundo. Se houver um problema grave, eu imagino que o mapa fala, olha, essa pessoa provavelmente vai ter problema de engravidar, vai ter pouca fertilidade. Eu até acredito que o mapa dê esse problema. Mas não vai dizer, olha, você é que nem todo mundo. Como não tem nenhum lugar no mapa que mostre, olha, você vai ter entre 1,50 m e 2,10 m, ou você vai ter entre 50 e 90 quilos, ou você vai ter 2 braços, 10 dedos. Ele mostra as possibilidades. E outra questão importante que eu vejo em astrologia é assim, mas a astrologia, se ela dá essas coisas, ela nega o livre-arbítrio. Os astros mostram as coisas que podem ser mostradas. Eu sei, você sabe, no fundo, que tem coisas no mundo que a gente não consegue mudar e vão acontecer necessariamente. Tá de noite aí. Faz o sol brilhar para mim. Impossível. Pô, você não acredita no livre-arbítrio? Faz o sol brilhar aí, cara. Não depende de você, certo? Ele vai amanhecer amanhã dependendo do que você quer ou não. Tem coisas que acontecem sem a nossa... Isso é capaz de ser mostrado simbolicamente. Porque é uma coisa necessária. Coisas pessoais, né? Coisas individuais, tipo a família em que você nasce, o tempo em que você nasce, o seu temperamento, não foi você que escolheu, e você não vai ter como mudar. Então, sim, são coisas... Às vezes a gente pega... O seu exemplo é mais absurdo assim, mas tem muitas coisas particulares que você não vai ter como mudar sua vida inteira. Seu corpo, sua família, o tempo em que você está, certas possibilidades você não tem como realizar, às vezes você não tem dinheiro para fazer, às vezes você não tem força para fazer. Então é isso aí. Você pode até adquirir um pouco de algumas coisas, mas no momento específico e concreto você não vai ter como fazer. Sim. A parte da realidade que depende especificamente do nosso livre-arbítrio é muito importante, mas ela não é muito extensa. E onde o nosso livre-arbítrio pode agir, a astrologia não pode determinar. Ela pode determinar as suas inclinações. Por exemplo, eu posso dizer para você, sem usar astrologia, posso, sei lá, ser um bom psicólogo, por exemplo, pode ser, você está inclinado a, sei lá, pedir seu namorado em casamento, separar da sua esposa, ou trocar de emprego. Mas você pode decidir não fazer nenhuma dessas 3 coisas. Você não vai frustrar a previsão. Você tem aquela tendência, aquela predisposição, você pode frustrá-la porque você pode decidir não fazer. A astrologia pode dizer, usando um exemplo, a astrologia pode dizer se você quer comer carne ou se você quer comer peixe. Mas ela não pode dizer a hora que você decidir, mesmo com fome, não vou comer. Entendi. E uma outra coisa que é muito interessante é a relação dos planetas, já que a gente trata deles de forma simbólica, com as artes e com outras coisas. Pode falar um pouquinho sobre isso, Marcos, para a gente entender? Cada planeta está relacionado com certo tipo de arte ou com certo tipo de matéria. Você está falando das 7 artes liberais ou de forma geral? De forma geral. Você pode falar das 7 artes ou de forma geral? Porque cada planeta tem um conjunto de características simbólicas que derivam basicamente da aparência deles no céu, né?
Por que que o Sol normalmente é um símbolo de Deus, ou da autoridade, ou do Pai, ou de tudo que é preeminente, ou das 7 artes liberais, da aritmética, que é a ciência do número, que é o comércio número 1? Bom, porque ele é, obviamente, o mais proeminente dos 7. É ele que decide quando está de dia e quando está à noite. Perto dele todos os outros somem. Ele é o único que a gente sente na pele quando está na rua. Então a simbologia deles deriva, em última análise, do simbolismo visual, das qualidades que a gente consegue perceber. Então, cada um tem um tipo de qualidade diferente. Você consegue dizer que são 7... Não dou a palavra, 7 modalidades, ou 7 facetas diferentes que uma coisa pode ter. Então, eu vou falar das artes liberais, porque é mais fácil contar cada uma das 7. As artes liberais são divididas entre trivium e quadrivium. O trivium é, grosso modo, um modo de falar, ou um modo de escrever, enquanto o quadrivium é um modo de pesquisar, ou de observar o mundo, porque o trivium parece mais interno, a lógica, a retórica e a gramática, e o quadrivium mais externo, a aritmética, a matemática, a geometria e a astrologia. E cada um está associado a um dos planetas por causa do simbolismo mais básico deles. A gramática está associada à Lua. Eu não sei se é isso que você quer que eu fale. Então, É isso mesmo, a natureza simbólica, a relação simbólica com outras coisas. porque a Lua está associada, é o planeta mais rápido de todos. É a única que ela faz dá volta no zodíaco. Antes, desculpa, eu estou tratando o Sol e a Lua como planetas porque a gente está falando de astrologia. Antes que alguém pergunte nos comentários, eu também fiz o 2º grau. Eu sei que a Lua é um satélite da Terra, que o Sol é uma estrela, mas astrologicamente a gente é mais fácil tratar ele como planeta, como astros, tá? Então, a Lua reflete a luz do Sol, que tem esse simbolismo que eu acabei de falar, do alto, da luz que vem do alto, de Deus, das verdades, enfim. Então, ela é um símbolo natural da mente e ela é associada com a produção mental, está associada com a gramática, com a arte de escrever, ela está associada à poesia. Deixa eu ver agora uma arte que seja obviamente associada à Lua, que não sei se uma dessas duas, me faltou agora. Tá, a gramática e a poesia, a produção textual. Mercúrio, o planeta seguinte, ele é faiscante, ele nunca está muito longe do Sol, ele aparece só antes do Sol, sempre no crepúsculo ou depois. Ele sugere dualidade, ele é oriental, ele nasce logo antes do Sol nascer, ou ele é ocidental, ele surge no céu logo depois que o Sol se pôs. E pela proximidade com o Sol, como eu falei, o símbolo da luz, da verdade, do alto, ele está sempre perto dali, classificando, ele parece que está classificando as coisas. Então ele está associado à classificação, à articulação. Então a arte, mais obviamente relacionada com ele, é a lógica das artes liberais. Vênus, se a gente olhar no céu, é de longe o planeta mais bonito. Aliás, eu recomendo a todo mundo, se vocês tiverem céu claro, tiverem possibilidade de observar o céu, olhem Vênus. Economiza meses de estudo. Vênus é assim, assim. Você olha Vênus, olha Saturno, olha Vênus, Mercúrio é mais difícil de associar, mas olha Vênus e Marte, por exemplo, você vai ver a diferença claramente. Vênus, o brilho é convidativo, é bonito, é forte, é um dos planetas que você consegue, é o único planeta mesmo, se você tirar o Sol e a Lua, que tem luz suficiente para você ler. Ela consegue iluminar o suficiente numa noite sem luz, obviamente, uma noite sem Sol. E sem lua, você consegue ler com a luz de Vênus. E ela está associada ao amor, à concórdia, à união, à beleza. Então, ela está associada à retórica, à arte de falar bonito. Ela está associada às artes de uma forma geral. Por causa desse simbolismo da estética, da harmonia, da beleza. Mas mais das artes liberais, da retórica. E eu diria que, se eu fosse fazer uma generalização das outras artes em geral, as artes pictóricas, visuais, estão mais ligadas a Vênus, justamente porque ela é a planeta da beleza. A gente passa para o quadrivium, para o Sol e para os outros planetas. Eu já falei do Sol. É o primeiro, o primo inter pares dos planetas.
Então ele está associado à aritmética, a ciência do número, do 1, que deriva do 1, que é um número, mas não é só um número. Depois vem Marte. Se vocês olharem Marte, também é uma experiência legal de olhar Marte no céu. O vermelho dele é agressivo. Ele se destaca não pela força, mas pela diferença do brilho. E tudo bem, ele é muito mais lento que os primeiros, ele anda no céu com metade da velocidade do Sol, mas ele é muito mais rápido que Júpiter e Saturno. Então ele parece marchar. Ele está associado ao movimento, à ação. Está associado à arte que anda no tempo, à música. E tudo bem, mas a música tem a ver com Vênus? Tem, todas as artes têm a ver com Vênus, mas Marte está associado à única arte que marcha, que anda no tempo e que influenciava nos exércitos. Hoje em dia não é tanto, porque hoje em dia a guerra é praticamente jogar um videogame. Vocês vão lá com aquelas máquinas, mas quando as pessoas tinham que ir mais para o campo, se bater em exércitos inimigos, elas eram animadas pelas bandas militares, pelas marchas militares, porque a música dá um certo ritmo às coisas, e Marte é o planeta do ritmo, do movimento. O planeta seguinte é Júpiter. Júpiter é o planeta da expansão, das coisas que vêm do alto, da hierarquia, da magnanimidade. Por que ele parece isso? Porque ele é quase tão brilhante, quase tão bonito quanto Vênus, só que ele é mais distante, mais fraco, mas em compensação o movimento dele é independente do Sol. Vênus está sempre próxima do ascendente, o Júpiter pode ter em qualquer lugar do céu. Então ele significa expansão, coisas que vêm do alto, por isso que ele significa geometria nas artes liberais, a expansão. E ele tem essa simbologia de artes espaciais, estáticas, de expansão. Eu acho que é um dos significados possíveis para a arquitetura, por exemplo. Saturno tem essa explicação também por causa das estruturas, mas a beleza espacial, a harmonia espacial, a harmonia geométrica, tem a ver com Júpiter. E o último, Saturno, que demora quase 30 anos pela volta no zodíaco. Brilha muito fraco, amarelo, o brilho dele é longe, parece uma vela na escuridão. Ele simboliza a última arte, que é a junção das outras, que é a astrologia / astronomia. Tanto faz o nome das duas. Porque a arte do movimento dos planetas e do aspecto entre eles. Ele tem tanto um componente espacial, como um componente de movimento, como um componente de aritmética. Ela sintetiza o quadrívio. E ele sintetiza as outras, ele é o limite, ele é o fim. E também Saturno está associado à organização, ao tempo. E a astronomia também está associada ao tempo, na Gênesis, na criação. O Sol, a Lua e as estrelas foram feitas para marcar os dias e as festas. Saturno está associado à marcação do tempo, ao calendário, entre aspas. A astrologia também é um tipo de calendário. Até não faz tanto tempo assim. A Páscoa ainda é determinada assim, mas não faz muito tempo assim. Todas as festas eram assim. Se eu não me engano, no Islã o calendário ainda é assim. Os judeus eu não tenho certeza, mas eu chutaria que também é assim. O calendário também é determinado astronomicamente. Não sei se é isso que tu queria. As pessoas não percebem que isso aqui que a gente está falando determina uma etapa da nossa vida durante o ano, né? Porque a gente vive a Páscoa, a Quaresma, o Carnaval, tudo baseado no simbolismo astrológico. Porque a Páscoa é determinada por uma virada astrológica, se não me engano, de Ares, não lembro. Tá, desculpa, termina. Não, pode falar. Não, é a primeira lua cheia, é o primeiro domingo depois da primeira lua cheia, depois que o Sol entra em Ares. E aí as pessoas ficam achando que é uma coisa distante, absurda, que não tem nada a ver com a vida real e concreta. Mas se você parar para pensar, tem a ver. Então, você conhecer um pouco do simbolismo astrológico, isso que eu queria falar para a gente finalizar, é uma oportunidade de você expandir de certa forma, a sua inteligência, a sua forma de enxergar as coisas. Então, você pode falar um pouquinho sobre isso aí para a gente fechar aqui agora? Sobre as festas ou sobre o modo de educar a inteligência? O modo de educar a inteligência.
Olha, eu não sei se é um modo de educar a inteligência para todo mundo, mas eu acho que o modo que eu leio todas as coisas melhorou muito depois que comecei a estudar astrologia. Porque é justamente isso, você começa a entender. Primeiro você começa a perceber que a qualidade do tempo muda. Ah, eu não sei se é aprender ou desaprender, porque a gente aprendeu que o tempo é homogêneo. Mas não é isso, no fundo, que a gente sente. Segunda-feira de manhã é diferente de sábado à noite. E não é só porque a gente está dormindo. Se estiver acordado, a qualidade do tempo é diferente. Porque a qualidade do espaço é diferente também. A gente aprende na escola as três dimensões, mas a gente sabe que na prática as três dimensões não são homogêneas. Eu estou aqui sentado. Eu consigo para trás. Para frente eu vou quebrar a mesa, o computador, o celular, a janela. Não é indiferente. E isso ajuda você, pelo menos o simbolismo astrológico ajuda a perceber essa diferença de qualidade do tempo, a diferença de qualidade nas coisas. A ligação simbólica entre as coisas é muito interessante. Você começa a ver isso que eu falei do simbolismo dos planetas, o simbolismo das coisas. Você vê esse simbolismo em outras coisas, não só nos planetas. O meu professor de astrologia falava que simbolicamente daria para fazer uma astrologia tanto com Vênus como com o meu gato. O único problema é que Vênus eu sei que vai estar, o gato eu não sei. Por isso que a gente faz com Vênus. Mas a simbologia, assim, as coisas todas têm essas relações simbólicas. E ajuda não só a ler melhor a realidade, mas a ler melhor textos também. Porque, primeiro que a impressão que eu tenho é que os grandes autores, a maior parte deles não fez isso de propósito, mas os grandes autores parecem se referir a essa natureza simbólica, mesmo inconscientemente. Não é, eles usam astrologia, não, mas eles se referem a um esqueleto da realidade, por baixo, que também pode ser explicado em termos astrológicos. Então você começa a ler você começa a perceber isso, ajuda você a seguir melhor, a entender melhor o encadeamento. E, lógico, alguns autores realmente estavam pensando na astrologia, você consegue entender melhor o que eles estão falando quando você percebe que eles estão falando de astrologia. Eu acho que... O Shakespeare usa muitas referências astrológicas, sim. O tempo todo. Não precisa nem ir tão longe, quer dizer, quase tão longe temporalmente, mas não é tão longe culturalmente. Camões era incapaz de dar uma data sem dizer o céu. Ele estava falando de astrologia? Não, mas estava falando de simbolismo celeste. Ele nunca falava, o navio entrou em 1300 e pouco, ou o navio entrou em dezembro ou em fevereiro, não. Ele entrou quando o sol estava queimando os peixes que Tifeu expulsou. Não, ele dá sempre a entrada do sol no signo, pelo menos. Ou ele menciona uma constelação, ele menciona alguma coisa. Eu não vou lembrar a passagem correta, mas ele está falando da navegação na costa da África, e ele vai dando o lugar onde ele está de acordo ou com o signo que o Sol está, ou com... Eles estão passando... Passei pelo... não vou lembrar a expressão que ele fala, mas ele fala que passou pelo Trópico de Câncer, depois passou pelo Trópico de Capricórnio, passou por essas coisas que, no fundo, são astrológicas, entre aspas. O Trópico de Câncer e de Capricórnio é o círculo que o Sol faz no céu, e a projeção dele que ele faz na Terra, o círculo aparente do Sol no céu, quando o Sol está em Câncer e quando o Sol está em Capricórnio. E ele usa essas referências o tempo todo. Tem uma vez que ele fala que, desculpa, eu não vou lembrar direito, mas ele está falando que está indo cada vez mais para o sul, e ele fala das estrelas da Ursa, que elas começam a mergulhar, porque elas rodam em torno do Polo Norte. Então, para quem está no hemisfério norte, elas nunca mergulham, elas estão sempre fora, acima do céu, girando em cima do polo. Aí você vai descendo, vai indo para cada vez mais para o sul, o polo vai descendo. Até a hora que você passa pelo Equador, o polo está no seu horizonte, elas começam a mergulhar. E ele está dizendo que está indo para o sul, falando, daqui a pouco elas voltam a mergulhar aqui. E ele faz isso o tempo todo, ele faz essas referências o tempo todo, e ajuda, pelo menos para mim, me ajudou muito a entender melhor o texto. Ele está falando, não? Ele está falando disso. A mim também, quando eu li aquilo ali, tinha coisas que eu não entendia na primeira vez que eu li. Mas depois que eu fui estudar um pouquinho, depois de ler o seu livro, depois de ver alguns comentaristas também, aí eu me dei conta, eu falei, isso aqui é o simbolismo astrológico, não tem muito pra onde correr. E ele realmente não fala de nenhuma data.
Ele não usa o nome de um mês, ele sempre vai usar o simbolismo astrológico. Isso é impressionante. Sempre, o tempo inteiro. Quem já leu os Lusíadas já deve ter visto isso aí. Então, não sei se tem mais alguma coisa para falar, Marcos. Não sei. Você tem mais alguma coisa para perguntar? Eu vi... Deu uma travada aqui para mim. Você tem mais alguma coisa para falar? Você tem mais alguma coisa para perguntar, aliás? Eu vi que passou... Alguém tem alguma coisa para perguntar? Aproveita. Passou umas 200 perguntas aqui. Só que vai passando enquanto eu estou falando, eu não consigo... Alguém perguntou aqui, os arquétipos de Jung têm a ver com isso? Olha, tomem muito cuidado com o que eu vou falar agora, porque eu entendo muito pouco do Jung. Então, eu corro o risco de estar falando uma besteira enorme. E se eu tiver, por favor, me desculpem. Mas a impressão que eu tenho é que o Jung fala de algo psicológico, de algo que está inscrito na mente do homem, o que que é a origem última. Eu posso estar falando bobagem porque eu li muito pouco dele, mas é algo que nasce do homem. E o que eu estou falando é uma coisa que está na realidade, que o homem percebe. Essa estrutura não depende do homem. Ela está ali, a gente pode perceber, mas ela não está só na gente. Está na gente também, mas não no sentido de os nossos esquemas mentais serem assim e a gente refletir no mundo e projetar eles no mundo. Ao contrário, a gente reconhece eles porque tem uma semelhança entre eles e nós. É um jeito... A Beta, pode falar. Não, pode falar. A Beta fez uma pergunta interessante aqui. Se o mapa deu um temperamento diferente do que é observado no dia a dia, significa que o cálculo do mapa foi feito errado? Não. Bom, pode ter sido, porque eu não sei quem foi que fez e como foi feito, mas em tese. Se fala de duas coisas diferentes quando estão falando de temperamento. Eu vou falar, se fala na internet, porque hoje em dia tem muito pouco livro, então 90% do assunto é tratado na internet, né? Em blogs e perfis, enfim. Se fala de duas coisas diferentes. Uma, que é o que normalmente eu falo, é a constituição psicofísica da pessoa. É algo que está entre a biologia e a psicologia. É algo que os antigos achavam que estava na constituição corporal. E você vê isso, a pessoa que é fortemente colérica, ela tende a ter traços mais duros, ela tende a ser mais forte, de ombro mais largo, aquela cara de soldado. O fleumático dificilmente vai ter essa cara, o melancólico vai ter ângulo, mas ele não vai ser tão agressivo. Essas coisas não são tipos psicológicos, não são a personalidade, elas estão por baixo. Então, do modo como eu entendo, e do modo como tradicionalmente se entendia os temperamentos, um colérico não precisa ser, aliás, não necessariamente ele é irritado, ou ele é violento, mas é que a constituição dele tem excesso de cólera. Então, ele acessa o mundo pela ação. Então, na média, ele vai tender a ser mais ativo, mais energético, mais violento, menos paciente. Isso são coisas que vão tender a acontecer na personalidade dele, porque a base, o terreno da personalidade, que é o temperamento, é assim. Mas tem muita gente que, quando trata de temperamento, fala de tipo psicológico, né? Que é a manifestação disso na psicologia. E que não são iguais. Sim, claro, você vai ver uma pessoa que é fortemente colérica, ela provavelmente vai desenvolver esses traços. Mas a pessoa que é menos colérica, ou menos fleumática, ou menos melancólica, ou menos sanguínea, ela pode não ter esses traços que são evidentes. A personalidade dela pode ser um pouco diferente. Então, às vezes, você acha que tem um temperamento e o cálculo do mapa vai dizer que você tem outro. Mas, normalmente, você vai olhar o cálculo do mapa e primeiro você vai perceber algumas coisas, algumas motivações em você. Que não seja personalidade, mas é motivação primária. E depois você vai conseguir ver, se você comparar com a sua família, às vezes a sua aparência ela bate com o temperamento. Ou as doenças que você tem, por exemplo, fleumático, de forma geral, tem mais propensão. Tudo bem, a gente está falando de gente de vários estados diferentes, então o lugar em que você mora determina muito o tipo de doença que você tem também, mas
não morasse no mesmo lugar. O fleumático tem mais doença fria e úmida, então ele tem mais propensão para gripe, para resfriado. O colérico não. O colérico tem mais propensão para febre, para vermelhidão, para inchaço. O melancólico tem mais propensão para problemas em ossos, ou problema imunológico, ou problema de digestão. Então a pessoa realmente, não sou isso não. Aí ela fala, não, mas eu tenho essas doenças. Não mas a minha aparência realmente é mais assim do que o resto da minha família. Você vai começar a ver que, isso aí você começa a entender. Do jeito como eu entendo os temperamentos, assim, a base, o que informa a personalidade. No colérico, no fortemente colérico, é a cólera, é a ação. É a necessidade de agir. Ele pode ser irritado, pode ser calmo. Calmo, ele dificilmente vai ser, mas ele não precisa ser necessariamente irritado. Mas é porque ele interage, é esse nível da realidade que é mais óbvio, é mais iminente para ele. O melancólico é pela parte dura, pela terra, pela preservação, pela parte da realidade que resiste a gente, pelo que os antigos chamavam de terra, pelo peso da realidade, pela parte concreta. O fleumático interage com o mundo, a base dele, com os sentimentos, com as emoções, com os desejos, com aquilo tudo que é representado pela água, pelo que é fluido. E o sanguíneo pelo ar, pela mente, pelo discurso, pelo pensamento. E como é que isso vai se projetar na personalidade? De formas diferentes, de pessoas diferentes, e como eu falei, não são 4 tipos diferentes de seres humanos, não são 4 espécies diferentes. São 4 tendências. Uma pessoa pode ser fortemente colérica, pode ser mais equilibrada, pode ser mistura de 2, pode ser um pouco fleumático, mas não tanto. Enfim. Uma última pergunta aqui. Afinal, a mulher é simbolizada pela Lua ou por Vênus e o homem por Sol, por Marte ou Mercúrio? Bom, eu vou de trás para frente. Mercúrio não. O Mercúrio, tradicionalmente, ele era o andrógeno, o ambíguo, o indiferenciado. Os textos antigos falam, é masculino com os masculinos, feminino com os femininos, bom com os bons, mal com os maus, noturno com os noturnos, diurno com os diurnos. Ele tende a tomar simbolicamente as características do planeta com quem ele está em aspecto, ou do signo que ele está. Mas, tudo bem. Em si mesmo, ele é mais masculino. Mas Saturno e Júpiter também são masculinos e não são os símbolos mais óbvios do homem. Os símbolos mais óbvios do homem realmente são Sol e Marte. Sol na qualidade mais marcial, Marte na qualidade mais marcial mesmo, guerreiro, de disposição, e o Sol na qualidade de modelo, de princípio masculino, do princípio diurno. E a Lua e Vênus também tem essa divisão. A Lua é a mulher no sentido mais maternal, não exatamente maternal. É maternal, mas no sentido mais de fonte da vida, eu não consigo usar uma palavra melhor, uma expressão melhor que essa, de fonte da vida mesmo, tanto dos filhos, como é o símbolo mais óbvio da mãe, como da esposa, do suporte para o marido. E Vênus está mais ligada com a atração física, com a beleza, com a musa, entre aspas. Mas sim, se eu tivesse que usar 2 planetas para significar homem, 2 planetas para significar a mulher, Vênus e a Lua, mulher, Sol e Marte, homem. Então são os únicos planetas masculinos, como eu falei. Sol, Marte, Júpiter, Saturno e Mercúrio são os masculinos. Então, acho que o Insta vai tentar derrubar a gente daqui a pouco, então a gente tem que encerrar, porque eles dão um tempo para a gente fazer, só 1 hora. Mas eu queria lembrar para a galera que quem quiser saber mais pode acompanhar o Marcos e CLS aí. E nos dias 15 e 16, lá em Foz, vocês vão estar dando palestras e aulas no evento do CLS. Então, quem tiver interesse aí, pode se inscrever lá no site do CLS, que vai ser fenomenal. Se quiser falar mais alguma coisa, Marcos. Não, eu só queria agradecer, em nome meu e do CLS todo, a oportunidade. Nós agradecemos. E a gente vai estar lá. Vamos tentar fazer o nosso melhor. Não é perfeição não, mas está todo mundo empolgado para fazer o melhor nesse congresso. Tenho certeza que vai ser muito, muito, muito bom. Obrigadão, Marcos. Fiquem todos com Deus aí. Se tiverem mais perguntas, podem colocar na caixinha aqui, na caixinha do CLS. E até mais.
Obrigado. Fique com Deus. Fiquem todos com Deus. Um abraço.